Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Biologando. Faz muito tempo que eu não fazia esse quadro de videoaulas, e dessa vez eu criei aqui um modo novo de poder estar passando para vocês uma aulinha de origem da vida. Meus alunos pediram muito. Espero que vocês curtam esse novo modelo para que você possa estar estudando. Que fique claro, isso aqui é uma videodica rapidinha sobre a origem da vida. Não é uma aula super complexa, são as principais... no meu entender, no meu entendimento sociológico e pedagógico e de setores socioeconômicos, os mais importantes que caem nos vestibulares. Então, para que você, na hora que for estudar lá, possa estar vendo esse vídeo e te ajudando de alguma forma para a prova ou para o vestibular. Ó, como é um vídeo de dica, agora é uma videoaula, literalmente, normalmente eu não faço videoaula, eu peço que você deixe aí do teu lado um caderno, uma folha. Eu acho que seria até legal você desenvolver aí, pegar lá um bloquinho de anotação, um caderno só para as minhas videoaulas, porque toda semana agora vai sair, e para que você possa anotar algumas coisas que eu vou explicando. Espero que você curta bastante, já não esqueça de se inscrever no meu canal e de compartilhar a ideia para toda a galera. E por favor, ative esse sininho que está aí embaixo, que são as notificações. Muito obrigado pela tua presença e sem enrolar, bora começar a falar de origem da vida, que a galera tem muita dúvida. Bora lá! Bom, primeiramente, a gente tem que falar sobre as hipóteses de criação de origem da vida, tá? Existem várias. Para falar a verdade, não existem só essas 4 que eu coloquei aqui. Existem várias hipóteses de criações. Eu coloquei primeiramente o criacionismo, né? Respeitando a ideia aí de que Deus, uma divindade, uma força suprema, produziu aí os seres vivos e estão aqui até hoje da forma que foram produzidos. Essa ideia de criacionismo, ela é uma ideia fixista, ou seja, que os seres vivos não se modificam com o tempo. Eles permanecem a mesma coisa com o decorrer do tempo. Eu, sinceramente, respeito muito essa ideia, mas óbvio que eu não acredito nela, tá? Eu vou desenvolver aqui vários vídeos, na verdade séries de vídeos, e uma dessas séries será a história da evolução. E nessa série de vídeos eu vou falar sobre o criacionismo, eu vou falar sobre as ideias criacionistas para chegar na evolução darwiniana e depois no neodarwinismo. Cara, coloca aí nos comentários as séries de vídeos que vocês querem ver, quais são as matérias que vocês têm mais dúvida, beleza? Depois do criacionismo eu gostaria de falar sobre a panspermia. Panspermia é uma ideia muito louca, é uma ideia meio Bob Marley, bem doideira. Na verdade, uma ideia muito física, né, de que os seres vivos chegaram na Terra através de meteoritos, ou seja, vieram de outros planetas. Primeiro, temperatura muito alta. E segundo, a pressão e o choque do meteorito na Terra chegando aqui. Nenhum ser vivo, micro-organismo, pequenininho ou mesmo complexo, resistiria a essa pancada. Então vamos esquecer um pouquinho a panspermia, né, gente? Na verdade, os vestibulares, aí, as faculdades, livros, não aceitam a panspermia como uma ideia de origem da vida. Nós temos em terceiro aqui lugar, terceiro tópico que eu selecionei, a abiogênese. O que seria a abiogênese? Que a vida surgia de uma matéria inanimada. Que essa canetinha aqui, ela, se ficasse no sol com pedaços de gelatina, ela virasse um lagarto, entendeu? Mais ou menos essa loucura. Que na verdade a vida surgia de matérias que não tivessem vida, né? Nós tivemos vários exemplos na história de cientistas que faziam receitas para seres vivos. Então é uma coisa muito maluca que também não vai funcionar com uma ideia de ser vivo, né? Então eu nem vou perder meu tempo de ficar falando sobre a abiogênese. Mas na verdade as pessoas, a comunidade, aceitava muito bem as ideias abiogênicas. Até que surge a ideia biogênica, que uma vida pré-existente, surge um outro ser vivo. Então você tem que ter lá um ser vivo pré-existente, um ancestral da vida, para produzir uma nova vida. Então a vida vem de vida, uma coisa bem interessante pensar dessa forma. Então a vida surge de um outro ser vivo pré-existente. Para poder provar que isso era real, para poder provar para a população que a biogênese era real, surgem várias ideias. Dentre as ideias que surgem, chega aqui Francesco Redi, que era um italiano, um cientista muito importante para a história evolutiva nossa, principalmente para as ideias biogênicas, né? De que o que ele fez? Ele tentou provar da seguinte maneira. Ele deixou um frasco aberto com carne, e essa carne, obviamente, com contato com ar, atraiu mosquitos, moscas, que sentaram nessa carne e colocaram seus ovos.
produzindo as larvas, bigatos. Nojento, né? Nojento. Bom, o que ele fez? Ele pegou o vidro e fechou, e provou que o vidro fechado não produzia as larvas porque a mosca não chegava na carne. Aí toda a galera da época lá falava, mas você é louco, mano, porque você fechou, o ar ele é um elemento vital para a abiogênese, então o ar tem que ter contato com a carne. O que ele fez? Ele colocou uma gaze. Então, olha só que interessante, a gaze impedia que as moscas chegassem na carne e fazia com que o oxigênio, o ar atmosférico, chegasse nessa carne. Então não teve mais desculpa. Ele provou que realmente a abiogênese era totalmente surreal e uma grande farsa. Juntamente com Francesco Redi, nós tivemos aqui Louis Pasteur. Louis Pasteur, Pasteur, francês, tá? Louis Pasteur, ele também provou que a biogênese era real, através do estudo do líquido nutritivo. Ele pegava um líquido nutritivo, normalmente aí caldos de vegetais, e ele colocava esse líquido nutritivo dentro de um tubo, um tubinho. Ele esquentou esse tubo e colocou um bico de cisne bem fininho e permaneceu inalterado o líquido nutritivo. Como vocês podem reparar no desenho, até que esse bico de cisne não foi quebrado, o líquido nutritivo não teve alteração. Por quê? Porque no ar atmosférico, os fungos, os micro-organismos, as bactérias não chegavam nesse líquido nutritivo. Depois de um tempo, ele quebrava esse bico de cisne e 2, 3 dias depois já começa a ter reação aquele líquido nutritivo, a ter reação lá de decomposição, mudança de cor, cheiro forte. Então ele provou que só tinha alteração desse líquido nutritivo a partir do momento que tinha contato com o ar. Portanto, a vida que tinha naquele ar fazer com que originasse a vida do líquido nutritivo. Então, muito interessante, tanto o Louis Pasteur quanto aí o Francesco Redi foram muito importantes para provar que a biogênese era real. Mas tudo isso é muito bonito. Mas eu queria saber agora, essa é uma grande dúvida minha e eu acho que de todos que estão assistindo, se eu sei que a vida origina vida, então a vida pré-existente tem que originar uma vida, e o primeiro ser vivo? Essa foi a pergunta que o Louis Pasteur não conseguiu responder. Ele não conseguiu. Ele morreu sem conseguir responder essa simples pergunta. Se a vida se uma vida pré-existente origina um ser vivo, e esse primeiro ser vivo veio da onde? Depois de muito tempo passado, isso mais ou menos 200 anos de estudo, 150 anos de estudo, surge aqui um russo, tá? A ideia dele é ainda a mais aceita. Não vou dizer que a ideia dele seja totalmente correta, mas é a mais aceita atualmente, que é um russo chamado Alexander Ivanovich Oparin. Esse cara, em 1936, desenvolveu um estudo fantástico sobre a teoria da coacervação, ou seja, a teoria da origem da vida e como a vida surgia no planeta Terra. Ele tinha fatos fundamentais nos estudos dele, dizendo que carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, elementos essenciais para a formação de qualquer estrutura orgânica de um ser vivo, já se encontravam na natureza naquela época, na origem da vida, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Então a Terra primitiva já tinha esses elementos básicos de qualquer ser vivo. Ele dizia que proteínas, carboidratos, gorduras e ácidos nucleicos, então vamos relembrar, proteína, conjunto de aminoácidos, carboidratos seriam os açúcares, as gorduras, os lipídios, e o ácido nucleico, DNA e RNA, né, os ácidos nucleicos também constituídos por elementos nitrogenados. Ele dizia que esses 4 grandes elementos eram formados por esses elementos básicos, que é o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. A regra do Shon. Shon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ele dizia isso, e ele não deixa de ter razão, tudo bem? Hoje, na verdade, nós usamos mais uma regra do Chomps, colocando o P e o S, né? Fósforo e o enxofre. Na natureza, ele dizia que a molécula do hidrogênio e do oxigênio elas estavam encontradas na água, e do carbono na forma de gás carbônico, e o nitrogênio majoritário do ar. Interessante também essa ideia. E ele dizia que a diferença entre a matéria bruta inanimada com a matéria viva era só o grau de organização molecular, o grau de organização de moléculas entre as moléculas lá, ligações químicas. Não é bem assim, mas também interessante esse fundamento. Então, assim, os fatos fundamentais de Ivanovich Oparin foram muito importantes para chegar no estudo dele. Então, assim, como o meu vídeo tem que ser muito rápido, a gente não pode perder tempo, depois, nos comentários, se você ficou com alguma dúvida, vai me perguntando, tudo bem?
Agora eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, uma partezinha de um vídeo que eu peguei na internet, para poder explicar como que era a atmosfera primitiva. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então vamos nessa. Olha só, a Terra, quando surgiu o planeta Terra, era uma bola gigantesca com alta temperatura, mais de 2.500 graus Celsius. E ela teve um resfriamento. E durante a era de resfriamento da Terra, durante a sua formação, formaram-se elementos essenciais para a atmosfera primitiva, que foi o hidrogênio, a amônia, o metano, o oxigênio, o hélio, o carbono e o nitrogênio. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Esses elementos são muito importantes. Por estudos, nós sabemos que o oxigênio e o hidrogênio se juntaram para a formação da água. Não tinha oxigênio livre no planeta Terra todo esse tempo atrás, há 4,5 bilhões de anos atrás. Mas o hidrogênio e o oxigênio se juntaram na formação de água, tá? Então eu vou estar soltando novamente o vídeo. Então você percebe que a água foi formada junto com esses elementos. A condensação de todos esses elementos formaram a atmosfera primitiva. Depois dessa formação, depois de todo esse resfriamento, a Terra começou a ter muito vapor de água e muitas radiações, como você pode ver. Esse vapor de água foi indispensável para formações de chuvas, gente. Tá? E as radiações, como você pode reparar, também foi indispensável para dar energia nas ligações moleculares, nas ligações entre esses elementos básicos da natureza. Repare como o planeta Terra ele começa a ter uma alta capacidade de vapor e também de nitrogênio em volta dele. O nitrogênio começa a dissipar. A amônia também tem uma alta condensação nessa época. Então, imagina só que o planeta era uma bolha de muita atividade. Nós chegamos a mais ou menos nesse sentido agora aqui, ó. Era mais ou menos assim o início da vida, há 4,5 bilhões de anos atrás. Muitas erupções vulcânicas, chuvas ácidas, alta temperatura, uma alta quantidade de metano e de CO2 também. Tudo bem? Espero que você tenha entendido legal como que era essa atmosfera primitiva. Com as chuvas começa a acumular água nas crateras, lá mesmo quente pra caramba, formando os primeiros oceanos, como você pode reparar também no vídeo que eu tô falando pra você. Agora, para terminar a minha aula, vamos então falar sobre a hipótese de Oparin. Bom, então a atmosfera era constituída por amônia, metano, vapor de água, CO2 e hidrogênio. Esses era a constituição da atmosfera primitiva. Cuidado, não tinha oxigênio nessa época, tudo bem? Não tinha. Bom, com o aumento da temperatura da crosta, por que aumento da temperatura? Primeiramente, vulcões. Segundo lugar, não tinha ozônio, tá? Se não tinha a produção de oxigênio, não formava O3, então não tinha o ozônio. Então a radiação do Sol, a radiação solar, chegava com muita intensidade na crosta terrestre, aumentando demais a temperatura. Com isso, formaram-se as chuvas, como eu mostrei no vídeo, a condensação de um vapor de água. Com isso, junto com as chuvas, formam-se as radiações e descargas elétricas, que é a energia necessária para que as moléculas se unissem. Com isso, formam-se as primeiras ligações químicas, formando o primeiro composto orgânico essencial dos elementos da atmosfera em junção na água, que foi o aminoácido, tá? O aminoácido é constituído por carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Os elementos que estavam disponíveis na atmosfera primitiva começaram a ter ligações nessa água quente, formando assim os aminoácidos. Esses aminoácidos e outros compostos que estavam lá disponíveis começaram a ter grandes ligações químicas, formando proteína, formando ácidos graxos, que fundamentariam o lipídio, os monossacarídeos, que são os açúcares. Todo esse conteúdo de composto orgânico, esses choques moleculares, essa grande ligação química desses elementos, forma-se os coacervados. O que seria um coacervado? Não é o primeiro ser vivo. O coacervado é uma sopa orgânica, é uma estrutura orgânica complexa, cheia de composto orgânico, lotado no oceano lá desse trem aí, dessa estrutura orgânica. Quando que surge o primeiro ser vivo? Quando essas coacervações, quando esses coacervados começam a se reunir com o ácido nucleico, que foi o RNA, o primeiro ácido nucleico que surge. A junção do RNA com coacervações forma-se o primeiro ser vivo chamado probionte, que era uma bactéria muito próxima à bactéria que conhecemos hoje,
heterótrofa e anaeróbica. Claro, procarionte, sem núcleo organizado, sem produzir o seu próprio alimento, e fermentadora, que tinha capacidade de fermentar o composto orgânico alimento da região. Que fique claro que esse probionte, ele se alimentava dos coacervados da região. As sopas orgânicas disponíveis na água é aquilo que ele se alimentava. Eu coloquei aqui embaixo, como você pode reparar, uma tabela de tempo para a formação dos indivíduos. Se você reparar que eu coloquei aí, ó, depois de 4 bilhões de anos surgem as primeiras células. Então, mais ou menos, o primeiro ser vivo surge há 4 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Na verdade, o correto é 3,5 bilhões. Demorou 1 bilhão de anos para estar formando o primeiro ser vivo. Então, a Terra surgiu há 5 bilhões de anos atrás, mais ou menos lá para 4 bilhões de anos surge o primeiro ser vivo. Então, 1 bilhão de anos para estar formando o primeiro. Essas primeiras células demoraram mais ou menos aí 1 bilhão de anos para estar se mutando. Como assim? Esses primeiros seres vivos que surgiram, os probiontes, eles se alimentavam dos coacervados. De tanto se alimentar de coacervado e fermentar esses coacervados, liberou uma grande quantidade de dióxido de carbono na água. Por evolução e por mutações, durante as reproduções dessas bactérias, surge um novo grupo de bactéria autotrófica, que tem a capacidade de pegar e recolher o CO2 que estava na água, juntamente com a luz do sol, e começar a produzir o seu próprio alimento. Então você vai reparar que depois de mais ou menos 1 bilhão de anos, há 2,5 bilhões de anos atrás, surge o primeiro grupo fotossintetizante, ou seja, o primeiro grupo produtor de oxigênio mundial. Essa produção do oxigênio foi um evento importantíssimo. Na verdade, foi uma destruição em massa para os seres vivos. A maioria dos seres vivos morreram. 90% dos seres vivos foram para o saco, morreram. E depois dessa fotossíntese, mais ou menos 1 bilhão de anos depois, há 2 bilhões de anos atrás, surge o primeiro grupo respirador. Então, o primeiro grupo aeróbico começam a surgir, a consumir o oxigênio disponível nessa água aí. Lógico que o oxigênio Da água começa a dissipar. Filha da mãe. Começa a dissipar para a atmosfera, inclusive formar a camada de ozônio. Aí mais ou menos 1 bilhão de anos se passaram, formando assim os primeiros grupos mais complexos. Plantas, répteis, pássaros, peixes, animais que começam inclusive a sair da água, a conquistar o ambiente terrestre. E há mais ou menos 0,5 bilhões de anos atrás surge os seres humanos que nós conhecemos atualmente. Um detalhe que eu não posso esquecer de passar para vocês é que atualmente existem teorias de que o primeiro ser vivo que originou foi autótrofo, por quimiossíntese, que é a ideia autotrófica, né? Uma hipótese autotrófica. Na biologia é um pouco complicado pensar assim, porque o autotrofismo ele é mais complexo que o heterotrofismo. Na biologia nós sempre estudamos os mais simples para depois ir para o mais complexo. Então ainda existe uma grande discussão se isso é real ou não. Mas uma coisa é fato, existem seres muito primitivos que já faziam quimiossíntese no fundo do oceano. Se isso é real ou não, se vai mudar a ideia de Oparin ou não, eu acredito que sim. Eu acredito que a ideia autotrófica, ela atualmente nas áreas acadêmicas, ela está sendo até mais aceita do que a ideia heterotrófica. Mas para você aluno, para o vestibular, interessante você saber a ideia de Oparin, que é a mais cobrada e a mais falada. Bom, espero que vocês tenham curtido pra caramba. Um beijão pra vocês, não esqueçam de seguir sempre o meu canal e tá ligado nas novidades que eu vou colocando pra vocês semanalmente. Tamo junto, é tudo de melhor e tudo de bom pros senhores. Tchau, muito obrigado. E se cuida, né, velho? Como sempre que eu digo, se cuida.